Eu vim trazer um anime incrível e muito bom pra vocês, que eu assisti e eu tenho muito o que falar sobre esse anime. É um anime que ele é muito fora do padrão dos animes que tem. A pegada é meio estilo RPG, mas ele tem alguns traços de shonen, tem alguns traços de isekai e outros animes. Mas é um anime que surpreende pelo nível de qualidade e por a diferenciação entre os outros animes. Ele é como se fosse um isekai misturado com um isekai com alguns detalhes de shonen, só que inovador, que eu já vou falar pra vocês. Eu não vou tentar pronunciar esse nome, mas assim, traduzindo o nome, ele se chama Os Brilhantes Curandeiros da Nova... Brilhantes Curandeiros na Nova Vida na Sombra. Seria basicamente o brilhante curandeiro com sua nova vida nas sombras, é algo desse tipo. O nome dele em si, ele é um anime diferente. O personagem principal se chama Zeno. Ele é basicamente um curandeiro. Em outras palavras, ele é aquele suporte que cura os outros. Vou contar um pouco da história dele. A história dele começa meio na metade do anime, contando um pouco. Mas resumindo aqui a história dele, ele foi uma pessoa que foi treinada pelo mestre. Mas teve uma época que ele estava vivendo nas ruas das favelas, lá de onde... vamos dizer... da onde ele mora, nas favelas. E aí ele não tinha casa e tudo mais. Aí chega um cara e simplesmente chama ele pra equipe. Pergunta o que ele sabe fazer. Ele fala, eu sei fazer uma magia simples de cura. E beleza, e tal. Aí depois que ele entra pra essa equipe, esse cara consegue, a equipe dele começa a crescer, se torna uma das maiores equipes lendárias. E a lenda dessa equipe era que eles não... cada batalha que eles participavam, eles não saíam com nenhum arranhão de tão foda que ele era. O cara começou a ganhar dinheiro, fama, etc. E começou a se achar o maioral. Aí simplesmente ele expulsa o Zeno da equipe e dá uma moeda de ouro. E fala assim que ainda deu muito pra ele dando uma moeda de ouro, porque ele não fazia basicamente nada. Aí meio que o segundo episódio começa com isso. O primeiro episódio é meio perdido, vou ser sincero, o primeiro episódio nem precisa assistir, a gente assiste já do segundo. O primeiro episódio é meio perdido, mas tá. Mas aí acontece isso e simplesmente ele vai embora, né? E fala, pô, beleza, eu não vou brigar, beleza e tal. Só que a realidade era o quê? O cara era tão foda, esse Zeno, como um curandeiro, que ele curava a ferida assim que acontecia. Pô, o cara arranhou, puf, já curava. Ele era tão foda assim. Além dos buffs que ele dava pro pessoal lá, e o pessoal tava muito foda, porque o suporte que eles tinham era foda. É igual dizer, se você tem um suporte bom, por mais que você não seja um bom guerreiro, você se torna um guerreiro foda. E resumindo, o anime era isso, o Zeno era um suporte tão bom que os guerreiros que tinham lá, o pessoal que tinha lá da equipe dele, era foda pra caramba por causa disso, porque eles não levavam nenhum dano, eles não perdiam nenhum membro, e etc. E o Zeno é um mago incrível, é um curandeiro incrível, mago não, um curandeiro incrível e tal. E aí o que acontece? Simplesmente ele resolve abrir o consultório dele clandestino, porque ele não é um mago oficial. Tipo assim, ele não é um mago oficialmente. Então, lá tem esse negócio de ser mago não, ser curandeiro oficialmente. Ele não é um curandeiro oficial, ele não é um mago oficialmente, entende? Ele é um cara que, tipo assim, ele aprendeu com alguém, mas ele não chegou a ser oficial, fazer, sei lá, não sei se precisa de prova, do que precisa pra ser oficialmente, mas ele não é um curandeiro oficialmente, entende? Aí depois disso daí, o que acontece? Ele vai embora com sua moeda de ouro, aí ele vê uma elfa sendo basicamente vendida, e os caras quase matam ela. Aí no último segundo, quando ela tá quase morrendo, ele chega, não, vou comprar essa elfa, e dá essa moeda de ouro pro pessoal lá que tá vendendo essa elfa, e ele simplesmente cura a elfa, e a elfa fica do lado dele. Aí ele e a elfa resolvem abrir essa clínica, ela dá essa ideia e tudo mais. Aí eles vão a uma casa meio abandonada, que tem uma fantasma lá, simplesmente tem outro nome, um espírito lá, vamos chamar de espírito, que eu esqueci o nome que eles pronunciam lá, porque tem outro nome que eles chamam, vamos chamar de espírito. E essa fantasma no começo não quer deixar eles, mas resolve deixar, então, tanto por ele ser forte, mas por outras coisas também. E ela se torna também uma personagem importante da obra. Ela, tipo assim, ela ajuda às vezes o Zeno, mas ela não é aquela personagem que, tipo assim, pô, vai te ajudar, vai estar lá no seu braço direito. Não, mas ela tá lá, ela ajuda, e ela é legal também. Não é um personagem incrível. No começo ela começa sendo um probleminha, mas o Zeno acaba derrotando todos os amiguinhos dela e só sobrando ela. Ela vê que ela realmente não tem nenhuma chance contra ele, porque lá nesse mundo meio que os fantasmas eles morrem pra magia de cura. Eu acho isso legal, diferente e bem legal. Aí o anime ele tem dois ritmos. Primeiro, o começo é que o Zeno, vamos dizer, meio que trabalhando com essa sua clínica clandestina, basicamente, e curando várias pessoas. Ele é uma pessoa que ele cura todo mundo. Ele cura todo mundo, e muita gente que ele cura, ele nem cobra, porque tem gente que não tem dinheiro. Claro que quem tem dinheiro, ele cobra um dinheiro. E ele não liga pra curar se é nobre, se não é humano, se é humano. Ele cura todo mundo. Ele é uma pessoa boa. Ele é uma pessoa justa e boa e tal. E nisso tudo vai acontecer na história. Aí ele vai conhecendo as líderes das gangues lá, que tem uma gangue de lagarto, tem uma gangue de orc e tem uma gangue de lobisomem. E cada uma dessas líderes, primeiro vem a líder dos lagartos, que ela simplesmente tá com a mão, o braço bem zoado,
Aí ele fala que vai ter que amputar e tal, e ela, o pessoal fica, nossa, vai ter que amputar. Aí ele simplesmente amputa e regenera o braço inteiro, e todo mundo fica surpreso. Porque lá nesse mundo, os curandeiros, eles têm uma vantagem. Eles são, tipo assim, eles são como se fossem os médicos do nosso mundo. Eles, tipo assim, são muito fodas e tudo mais. Só que o detalhe importante é que, assim, o seguinte, ele faz magias além do normal, porque simplesmente ele acha que o que ele faz é normal, porque ele não vive no dia a dia dos curandeiros. E muitos curandeiros lá, que mostram um pouco depois, na metade pra frente do anime, que os curandeiros, eles sabem magia básica. Os curandeiros mais fodas sabem magia básica e tal. E a magia básica que ele sabe é uma magia muito avançada, entende? Até mesmo pra ele. Então se ele quisesse avançar mais, ele seria algo além do Rank S, entende? E assim, as magias que ele sabe, nem os curandeiros mais avançados sabem, de tão foda que ele é. Mas isso é bom, isso é interessante. Aí ele cura e acaba se resolvendo também com a líder dos lobisomens e com a líder dos orcs também, ele também consegue resolver o probleminha dela. E aí as três líderes acabam gostando dele, tanto pela atitude, do jeito que ele age, quanto porque ele é uma pessoa boa. E elas sentem que ele não se importa qual seja a raça. Com isso tudo, antes tinha uma guerra entre esses três clãs. E aí depois, graças a isso, ele resolve essa guerra. Então não tem mais guerra aí. E aí também tem vários episódios onde elas vão lá e tentam, vamos dizer, meio que seduzir ele de certas maneiras. Vão lá ver ele, o doutor, chamam ele de doutor e tudo mais. E é bem legal. É um anime que realmente tem uma comédia boa. Vou ser sincero, o anime God Você tem uma pegada diferente porque assim, ele não foca em ser tipo assim, um shonen ou um isekai e tal. Ele podia ser um isekai? Podia, mas não é. Ele podia ser um shonen, podia ser... A pegada dele é um pouco mais a história e mostrar o personagem principal. E trabalham bem o personagem principal. Os personagens secundários não são bem trabalhados, mas o principal é trabalhado bem. Mas os personagens secundários dele têm uns carisma e um estilo próprio e único que você gosta de alguns vão ser mais seu favorito, outros nem tanto e tal. Que nem as líderes dos três clãs, elas são totalmente diferentes uma das outras. Além disso, o anime tem na metade, vamos dizer, meio na metade do anime, acontece daquele cara lá que no começo expulsou ele da equipe dele, ele tá tudo ferrado porque simplesmente ele não entende o que tá acontecendo. Ele foi enfrentar uma raposa de fogo pra comprar pra matar e pegar o casaco. Ele simplesmente, fazer um casaco, né? Simplesmente ele se ferra por causa disso, porque a raposa é muito forte. E ele e a equipe dele se ferra. Aí simplesmente ele, depois de ter umas 2, 3 tentativas, tá ferrado, ele vai de novo atrás do Zeno. O Zeno claramente não aceita voltar com ele, mas ele também, quando ele vai chegar no Zeno, ele chega todo snob. Se vocês quiserem voltar aqui, ó, eu aceito ser de volta. Tipo isso, entende? Além de, antes disso, ele ia atrás de cada uma das líderes dos clãs e todas elas chutarem a bundinha dele. Aí simplesmente esse cara foi revoltado, vai lá pro a parte mais obscura da favela que eles moram e tudo mais, onde tá. E claramente ele conversa com um cara que vai ser um problema. Claramente esse cara é o vilão do anime. Sim, ele é o vilão do anime. Eu não sei o quão importante, mostra quem é ele, mas deixa bem claro que no final do anime que ele tá usando o corpo de uma pessoa. Então isso quer dizer que talvez ele seja outra pessoa. Ou sei lá, o antigo mestre do Zeno, ou algum antigo amigo do Zeno. Ou sei lá, tem várias milhares de possibilidades. Então não sabemos quem é, mas ele sabe quem é o Zeno e tal. Aí ele transforma esse cara em um golem gigantesco que acaba destruindo a cidade. Eles se juntam junto com as 3 líderes lá e derrota esse golem e tudo mais. Ele meio que perdoa, entre aspas, esse cara. Mas ele fala pro cara seguir em frente. Foda-se. Claro que dá umas porradas no cara, mas tudo bem. Mas aí termina. Essa primeira parte mostra um pouco do Zeno. E também no meio disso, antes de aparecer esse negócio do Golem, aparece uma cavaleira. Que ela simplesmente se torna a quarta pretendente, como a fantasma fala, do Zeno. Ela, tipo assim, eu gostei bastante dela. Ela é bem humana e ela é uma cavaleira justa. A mãe dela conta um pouco do passado, a mãe dela e tudo mais. Que a mãe dela morreu ajudando os pobres. Então ela tem um certo preconceito com os pobres. Mas depois ela muda a visão dela. Porque ela só acha que simplesmente os ricos simplesmente são mais justos e tudo mais. E depois ela percebe que realmente os ricos não são justos. Tem até um acontecimento de um rico trabalhando nessa parte de contrabando de pessoas. E é muito pesadinho, é bem pesadinho. Claro que não aprofundou muito. Esse é um problema do anime, ele não aprofunda muito certas partes. Mas eu acho que ele tenta não aprofundar pra não ficar tão pesado, entende? Ele não é um anime que quer ser muito pesado. Ele quer pegar nas críticas pesadas, mas ele não quer chegar ao nível de ser pesadíssimo mesmo e tal. E essa cavaleira eu até gostei bastante dela e tudo mais. Ela se torna mais uma personagem importante da obra. E todo mundo. E o Zeno, ele basicamente ele tem além de ter um carisma, ele tem uma bondade que ele consegue fazer amigos muito fácil, sabe? Tipo Asa, Naruto, entre os personagens. E esse é o charme dele. Esse daqui claramente podia ser claramente um anime de shonen, o estilo e tal, mas não é.
E isso é o legal. Ele pega uma pegada diferente dos outros animes que eu já assisti e eu acho isso muito legal. Aí tem um momento que, graças a alguns acontecimentos, que ele conhece uma menina lá de cabelo azul, e aí o chefe dela meio que pede ajuda do Zeno. Aí o Zeno entra lá vamos dizer, no hospital. Era hospital? Agora eu não me lembro se era um hospital. Mas se eu não me engano, é um hospital. Ele começa a estudar lá e tudo mais pra descobrir algumas coisas que estão acontecendo, que certas pessoas sumiram. E nisso tudo, dá pra ver. Nisso tudo é uma parte importante do anime, porque ele mostra como é a realidade do pessoal que estuda e do pessoal que já é mais foda, sabe? Os professores lá. Aqui o professor tem que ser foda pra ensinar o pessoal a magia de cura. Ele dá pra você ver a diferença entre o Zeno e o pessoal que estuda, e a diferença entre o Zeno e o professor. Pra mostrar a realidade desse mundo, os magos foda, tem muito mago foda lá. E assim, dá pra você ver a diferença de poder. Isso eu acho bem legal, que o anime mostra de uma maneira sutil, mas ele mostra. E também ele mostra como é a realidade do pessoal que estuda, como que é a importância do pessoal que cura, porque assim, querendo ou não, eles são médicos. Hoje em dia, no nosso mundo, o médico é muito importante. Hoje em dia tem médicos realmente renováveis, lendários aí hoje em dia. Sim, tem muito médico. E por mais que passe anos, os médicos ainda continuarão sendo importantes. E lá mostra que no lugar do médico é o curandeiro. E simplesmente ele cura, ele faz magia e mostra a realidade. Isso é bem legal. E tal. Claramente no final, eles descobrem o plano que tinha um cara lá que foi um filho de uma mãe e acabou sacrificando pessoas pra ressuscitar curar um nobre, pro nobre dever pra ele. Isso é muito foda, só que aí acabou sacrificando uma certa pessoa de outra pessoa e o cara quis se vingar no final. E aí tem um plot twist, eu vou ser sincero, o plot twist ele me pegou? Não. O plot twist é simples? É um plot twist simples assim, não me pegou a fundo, então meio que tem tudo isso. Assim, o anime sim é um anime gostoso, igual eu disse, ele tem uma pegada um pouco diferente. É um anime que você vai se divertir bastante, tem uma comédia legal. Ele não é tão focado na ação, tem uma ação aqui, outra lá, mas ele não é tão focado. Como o Zeno é o suporte, tem alguns momentos que é ação e ele fica meio de lado, ele fica como suporte. Mas ainda assim ele tem umas magias diferentes de defesa pra ele estar se protegendo. Então é um anime que ele é bem legal, ele é bem divertido, vocês vão gostar bastante, tem uma pegada diferente, tem personagens marcante, carismático e tal, não vou dizer que é todos. A história dos personagens, algumas são um pouco aprofundada, mas nem tanto, outras são meio deixadas de lado, mas cada personagem em si tem um as. Até que nem o fantasma não conta nada vamos dizer, do passado dela, mas possivelmente não quer contar porque o passado dela deve ser muito profundo e vai ser trabalhado nas temporadas futuramente. Eu não acompanho o mangá, mas é algo que eu quero ver a segunda, terceira temporada, porque igual eles tem uma pegada boa e você ficar preso do começo ao fim do anime. Ele vai ter claramente uns buracos, mas os buracos são bem pequenos, porque os buracos são os momentos de comédia e tal, tudo mais, mas você vai se divertir bastante. Claramente tem aquelas coisas que todo anime tem da vida, estilo Konosuba da vida, entende? Tem, claramente, principalmente as três líderes lá, tem muito disso, ela se oferece pra caramba pro cara, mas não chega a ser tão apelativo, mas sim tem, então você tem que tomar cuidado quando você estiver assistindo. Tem claramente, que eu sei que quando você tá assistindo, parece, sei lá, brota alguma coisa que do nada aparece alguém bem no momento inoportuno. E é isso, tem sim. Mas ainda assim, no geral, é um anime bom, divertido, vale muito a pena estar assistindo. É um anime que eu me surpreendi. Eu não vou dizer que ele é espetacular, tipo Apotecária. Eu realmente não chego ao nível do Apotecária, mas também não chega a ser um anime ruim como alguns que eu assisti anteriormente. É um anime muito bom mesmo. Muito bom, chega quase ao ótimo. E eu acho que dependendo das próximas temporadas, pode se tornar um anime excelente. Tem tudo pra ser. Porque a pegada é diferente e outras coisas incríveis. Mas deixa nos comentários a sua opinião. Igual de ser um anime pequeno, ele tem só 12 episódios. Mas assim, dá pra assistir em 1, 2, 3 dias de tão bom que é. Você vai ficar preso do começo ao fim no estilo de pegada diferente desse anime. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. E claramente, não esqueça aí de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todo mundo. E deixa nos comentários sua opinião